Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Troca de Passe, falando muito sobre a contratação do Dudu e sim a mídia se rendendo ao galão da massa que fez essa grande contratação. E sim, Dudu mandou o recado para a massa. Sim, agora sim ele está no maior de Minas e, se Deus quiser, vai dar muita alegria para a nossa torcida. Então vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro, né, que confirmou a contratação de Dudu. É isso mesmo. Dudu saiu do Cruzeiro, pulou o muro, foi pro Atlético e o Atlético hoje cheio de gracinhas, né, na apresentação e tudo mais, provocando o rival Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aí na entrevista que foi dada pelo Dudu hoje na sua apresentação. Olá, massa atleticana, tudo bem? Aqui é o Dudu. Tô passando para agradecer a vocês pelas inúmeras mensagens que eu venho recebendo durante o dia. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo, com o meu futebol, conquistando vitória, conquistando títulos junto com vocês. Eu conto com o apoio de vocês também dentro de campo, para a gente fazer um galo muito forte durante essa temporada. Tá aí, Dudu com a camisa do Atlético, né? É raro a gente ver um jogador saindo do Atlético indo pro Cruzeiro direto ou vice-versa. Tão rápido, né? Fico até curioso para saber como é que vai ser a vida do Dudu em Belo Horizonte depois dessa troca. Não vai ser fácil, né? Não. Sair na rua vai ser difícil. É mais uma cidade dividida. Polarizada, né? Polarizada, E ver como vai ser o desempenho. O encaixe do Dudu no time, se esse encaixe não acontecer imediatamente, como ele vai reagir a isso, porque no Cruzeiro não reagiu bem. A saída do Palmeiras dele já tinha quase acontecido. O Dudu não convive muito bem com o banco. Exatamente, é verdade, exatamente. Né? Mas o Dudu no banco costuma dar ruim, mas, né? Assim, eu vou falar porque eu convivi com o Baixinho há 5 anos, né? Me dou muito bem com ele. Comando. Eu acho que no Cruzeiro faltou comando. Faltou gestão. Para mim, sem dúvida. Faltou gestão. E agora ele está indo para um clube que tem um cara que sabe... Conhece ele. Conhece, que conhece o Dudu. Não que o Alexandre não conhecesse o Dudu. O Alexandre conhecia o Dudu também. Mas o Cuca, ele tem essa condição. O Cuca tem os defeitos dele, mas ele é um cara muito perspicaz nessa questão de cheirar o vestiário. Assim. É isso. Boa sorte ao Dudu no Atlético, né? Paulo Azeredo tem notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, do Panzer, quem tá ligado com a gente na turma do Bate-Bola, depois de um jogaço desse que vocês comentaram aí, da Champions, a classificação da equipe italiana. E o dia hoje, meu caro Cirilo, foi marcado muito pelo anúncio oficial, inicialmente, do Dudu. Aliás, antes disso, né, a entrevista do nosso companheiro Henrique André, espetacular com o Dudu, trazendo vários assuntos importantes, desde a saída do Cruzeiro até a chegada no Atlético. A entrevista que repercutiu e continua repercutindo muito no YouTube da Itatiaia, nos programas aqui da Itatiaia, no Rádio Esportes hoje mais cedo, os principais pontos dessa entrevista foram repercutidos. E também, Cirilo, a maneira a qual o Atlético fez o anúncio, né? As postagens do Atlético, Departamento de Comunicação usando de bastante criatividade para postar essa questão do Dudu, a chegada do atacante ao Atlético, e que trouxe também, junto com a enquete da camisa, uma aproximação maior com a torcida, com o torcedor. Aliás, vou pedir daqui a pouquinho pro pessoal para colocar pra gente no YouTube, né? Porque daqui a pouquinho, daqui a 3 minutos, se encerra a votação da camisa. Eu acho que não é surpresa nenhuma a camisa que o Dudu vai usar diante daquilo que foi colocado, né? Daquilo que foi apresentado, né? Os números que foram apresentados lá, um deles tem a ver com a questão do nascimento do Dudu, o 92, mas tem a ver também com um fato histórico, né? Que é a questão da maior goleada que o Atlético já aplicou no seu grande rival, que é o Cruzeiro, o 9-2. E está ganhando de lambuja, assim, muito na frente mesmo. A votação, mais de 33 mil votos para este número 92, que deverá ser, então, confirmado daqui a pouquinho pelo clube, a camisa do Dudu, então, portanto, sendo a número 92. E o Atlético, então,
usando desta enquete para se aproximar ainda mais do seu torcedor, algo que já foi cobrado aqui pela gente e também pelo próprio torcedor. Então o Atlético também usando desse artifício hoje para que pudesse o torcedor do Atlético escolher o número do novo reforço do Atlético, que é o Dudu, e que nesse momento está inclusive viajando com a esposa e que semana que vem, Cirilo, estará já treinando na cidade do Galo. O Dudu terá uma espécie de intertemporada, a gente vai dizer pré-temporada, porque ele já estava inclusive jogando, né? Atuou pelo Cruzeiro em algumas partidas nessa temporada, mas terá uma intertemporada para na abertura da janela, no dia 2 de junho, aí sim, ser regularizado e estar à disposição do técnico Cuca para o dia 12 de junho. Atlético e Internacional pode ser a estreia do Dudu com a camisa do Galo. Por falar em Galo, o Atlético acabou de pousar. Conversava agora há pouco aqui com o diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bering. O Atlético pousou nesse instante, está no aeroporto de Iquique, no Chile. O Galo então já chegou ao Chile. Domênico até falava comigo aqui, a temperatura na casa de 18 graus. O Galo descendo nesse instante no Chile e terá um jogo contra o Deportes Iquique na quinta-feira, que pode, Cirilo, encaminhar uma classificação na Copa Sul-Americana. O Galo que terá um time muito mexido, fizemos aqui um trabalho de apuração junto com o nosso querido Cláudio Rezende em relação ao time do Atlético e também baseado naquilo que o Cuca falou logo após a vitória contra o Juventude ontem em Caxias. Um time muito mexido, deveremos ter poucos titulares, inclusive, neste time do Atlético para o jogo de quinta-feira na Copa Sul-Americana, mas o Galo precisando vencer para encaminhar essa classificação. Cirilo? Assuntos importantes, Azeredo. Edu Panzi, primeiro sobre a contratação do Dudu, agora resolvida, oficializada. Dudu que vai chegar ao Atlético para jogar a partir do próximo mês. Calendário ficou meio ruim, né? Para o jogador que tá chegando, porque o campeonato vai parar, então vai ter um espaço grande aí de pausa, e aí depois algumas equipes vão dar férias aos atletas, enfim. Tem a história do Super Mundial, vai consumir boa parte aí da temporada do calendário aqui do futebol brasileiro também, para 4 equipes, mas as demais vão ter que esperar um pouquinho. Sobre a contratação do Dudu, feita, e o Atlético explorando essa questão da divulgação, a questão do marketing, e é completamente correto, né? Acertado, tentando vender a contratação e dar a repercussão devida, porque de fato é uma contratação que repercute bastante, Edu Panzi. Acho que nem precisava de vender uma contratação tão impactante desse tamanho, né? O simples fato de mudar de lado da Lagoa já é algo enorme na história de Atlético e Cruzeiro, independentemente de quem muda de lado, para qual lado vai. É uma contratação polêmica, impactante, e a do Dudu não é diferente. Eu acho que o Atlético soube utilizar muito bem isso. Agora, eu vejo como uma contratação certeira dentro de campo. Dudu é um grande jogador, é um cara decisivo, ele vinha jogando bem no Cruzeiro, aí a gente pode entrar depois na seara da característica de jogo, na escolha do Jardim, que eu acho que o Jardim acertou, e ele está provando para todo mundo, por A mais B, que ele, Jardim, estava certo nas escolhas dele, mas é fato que o Dudu vinha entregando em campo. E aí que entra a tal da característica, a ideia de jogo do treinador. Ponto. Pro campo, acho que o Galo faz uma grande contratação. Fora de campo, eu enxergo como uma contratação de alto risco e uma aposta. Por quê? Pelo histórico recente do Dudu. De problemas no Palmeiras, com o dirigente do Palmeiras, no Cruzeiro, com o dirigente do Cruzeiro. Isso é notório, é público, todo mundo viu, todo mundo tá vendo. Então, transforma num risco. Extracampo. Como chega o Dudu? O que vai ser feito com o Dudu internamente? Como que vai ser recebido? Qual que é o planejamento do Cuca para a utilização do Dudu? Enfim. Mas o que ninguém discute é a qualidade técnica do atleta e o bom momento que ele tinha naquele início do Cruzeiro. Jogador do 1 contra 1, tecnicamente não se discute, e o Cuca traz na última coletiva, ao ser perguntado, as possibilidades de utilização do Dudu. Pela esquerda, que é onde ele se sente melhor, pela direita, onde ele já jogou algumas vezes no Palmeiras, 2019, 20, fez muito lado direito, e eu não me recordo do Dudu jogando mais centralizado, mas que também pode fazer. Acho que 2 jogadores do atual elenco do Galo podem colocar as barbas de molho, se tudo der certo, se o Dudu render. O Rony, que hoje é titular, que eu acho que pode ser quem sobre entre os titulares, mas principalmente o Bernard, que já vinha tendo poucas oportunidades e com mais um jogador de beirada chegando,
as chances do Bernard vão minguando por culpa única e exclusiva dele. Bernard, que até agora não entregou. Dudu, você falou do Bernard, né? O Bernard também foi uma contratação de impacto aí no ano passado, moldes diferentes, né? Um cara que era bastante identificado com o clube, tido por ídolo para alguns, né? E retornou e acabou não entregando tecnicamente. Então me parece natural que um cara que é pedido do treinador chegue e já se coloque à frente do Bernard. Pensando nos caras que vêm jogando, não me parece que seria óbvio cogitar que o Coelho deixasse o 11 inicial do Atlético. O Coelho tem sido um dos destaques, se não o destaque do Atlético, né? Nessa temporada, como ele tem jogado, ele tem estado sempre à disposição e tem rendido, né? Tem rendido bastante. É a contratação de desempenho, digamos assim, é o cara que tem se destacado no Galo, não só nesse duelo de ontem, mas nos duelos recentes também. Então, tô contigo nessa aí. Acho que a briga é do Rony mesmo, tá? É o Rony. E, aliás, o Rony tem jogado do lado de campo, né? Porque o Galo tem o Hulk, né? Então é meio difícil mexer no Hulk, mas não sei como é que o Cuca poderia formar esse ataque com o Hulk, Rony e Coelho de uma maneira diferente. Enfim, o Hulk é incontestável, ele tem jogado do jeito que ele quiser. Mas é o Dudu mesmo, é o Rony mesmo que tá aí correndo risco na formação titular. Aí é pra pensar lá em julho, né? Não é pra pensar agora. Não, essa questão do Rony do lado de campo dá uma boa discussão. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que dá pra jogar Rony e Hulk sim, mais centralizados, como jogaram Hulk e Diego Costa, por exemplo, o Hulk como um ponta de lança, um pouco mais por trás, né? Tem capacidade pra isso, mas enfim, isso é outra discussão. Isso é outra parada. Mas o Dudu eu enxergo como o jogador pelo lado direito, tendo o Scarpa com o Hulk mais adiantado e o Coelho pelo lado esquerdo. Não há a menor possibilidade de sacar o Coelho hoje do time do Atlético. Zero. Hoje, pelo momento, ele é o principal jogador tático, físico e técnico do Atlético. Ele vive um momento muito bom pelo lado esquerdo e não dá para ser sacado da equipe. Então, por isso que eu falei que talvez sobre num primeiro momento, caso o Dudu faça por merecer, porque eu repito, o Dudu foi contratado pelo Atlético, o que não significa que o Dudu será titular do Atlético. Isso precisa ficar bem claro pro Dudu, principalmente pro Dudu, por conta do histórico recente. Mas ele falou na entrevista pelo Henrique André. Uma coisa é ele falar na entrevista, outra coisa são as atitudes, o que a gente tem visto do Dudu recentemente. O extracampo que eu falo, que é uma aposta, é um risco. Então ele chega para disputar posição, disputar titularidade. Ele tem conhecimento de vários jogadores, acho que entrosamento não vai ser difícil. Ele tem o conhecimento do treinador, do Cuca, que já trabalhou, e um cara que fez força para ele ser contratado. Então o Dudu vai chegar num ambiente muito favorável a ele, Cirilo. E que ele respeite esse ambiente, porque é o básico. O Dudu chegar, respeitar o ambiente do Atlético, porque tecnicamente ele é um cara que tem total capacidade de, por merecimento nos treinos, no dia a dia e nos jogos, buscar uma titularidade ali na frente. Vejamos como o Dudu vai ser inserido nesse time do Atlético, como será essa disputa pro ataque, mas de novo, esse assunto lá para julho. Azeredo, para concluir as notícias do Galo. Bom, vamos lá, falamos de reforço no ataque, o Júnior Santos se juntou à delegação, Cirilo, hoje e seguiu para o Chile, desembarcou agora, conforme dissemos também, é uma opção para o Cuca, para o jogo de quinta-feira contra o Deportes Iquique. E mais duas, Cirilo, a primeira, o Arana, a apuração do nosso querido Henrique André, em conjunto também com o Cláudio Rezende, pode estar à disposição para o jogo de domingo contra o Fluminense. Seria uma boa notícia, porque ali pela lateral esquerda o Atlético tem sofrido bastante, tem improvisado muitas vezes. Então, se der realmente aquilo que a gente está esperando na apuração da Itatiaia, o Arana pode ir para o jogo contra o Fluminense, não de cara, pelo menos como opção para o técnico Cuca. E por falar nesse jogo, o jogo está marcado para a Arena MRV, que ontem teve uma vistoria da Polícia Militar e teve que realizar até amanhã, ou terá que realizar pelo menos até amanhã, algumas mudanças, porque a Arena não foi aprovada nessa vistoria. Teremos amanhã a vistoria definitiva, mas o Atlético trabalhando com bastante positivismo, né? Otimismo de que isso vai acontecer, que o Atlético vai atender aquilo que a PM está solicitando e que o jogo vai ser confirmado, então, para domingo na Arena, viu, Cirilo? Viu, Paulo Azeredo, com notícias do Galo aqui na Turma do Bate-Bola. Rapidamente, Edu, programa mais curtinho hoje, então vamos falar rapidamente também do jogo de ontem. O Galo produziu de uma maneira inacreditável, né? Quase 30 finalizações, perdeu o gol a rodo, fez um, acabou ganhando de 1-0, sofreu no finalzinho, mas uma vitória que certamente
deve contribuir para tirar um peso das costas, né? Ontem eu falei que o Atlético se auto-sabota, né? É impressionante. O mais difícil no futebol, Cirilo, é criar. E o Atlético cria muito, empilha finalizações. É o time que mais finaliza no campeonato, está entre os times que tem mais posse de bola. E acreditem, está entre os times que mais acertam o gol, né? Mas aí aparece o goleiro e a qualidade da finalização também. E vai empilhando finalização, vai perdendo o gol e você flerta com o perigo o tempo inteiro. O fato de ter feito o primeiro gol faz a diferença demais no futebol brasileiro. Mais pra frente a gente vai trazer esses números. O Alexandre Simões fez uma pesquisa muito legal e o Galo fez 1-0. Conseguiu segurar até o final, mas não pode, né? Não pode dar tanta sopa pro azar como o Atlético tem feito ao longo dos jogos no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí. Primeiro, troca de passe, sim, trazendo o recado do Dudu para toda a massa atleticana que, se Deus quiser, vai dar muita alegria pra gente. Dudu chega, pulou o muro de verdade e agora ele vem pra ser feliz no maior de Minas. Sim, a publicação aí do Galo provocou muito a gambazada aí, né? Os cruzeirenses tão mordidos. E sim, o Dudu vem pro maior de Minas ser feliz. Meu amigo, agora vai, hein? E aí a gente fala um pouquinho também no bate-bola, na Itatiaia, falando sobre o jogo, né? A gente venceu o Juventude, mas foi um jogo difícil, porque o Galo vem perdendo muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Produz muito, mas converte pouco. Então, assim, é complicada a situação. O Rony chegou muito bem, agora tem dado uma oscilada. E agora a gente vai ter aí o Dudu. Cara, o Dudu chegando. O pessoal vai ter que afinar a viola ali. Porque eu acho que o Rony pode ser um que pode perder a vaga ali para o Dudu. Entendeu? Então o Galo, que vem pecando nas finalizações, contrata mais um finalizador. O Dudu sim é goleador. Então a gente fica na expectativa aí que o elenco vai ter que se aprumar, porque senão, meu irmão, vai perder a vaga de titular para o Dudu. Então eu quero saber de você, cara, qual a sua expectativa para ver o Dudu jogando com a camisa do nosso galão da massa? Vai trazer muita alegria e ele sim agora vai ser feliz aqui em Minas, porque ele veio pro maior de Minas. Em Minas só tem um time grande e é o nosso galão da massa. Então deixa aí a sua expectativa em ver a estreia já do Dudu com a camisa do nosso galão da massa. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.